Sejam muito bem-vindos ao Jairo Pode Tudo. Esse podcast que a gente fala de tudo, um pouco de arquitetura, de engenharia, de construção. E hoje eu estou aqui também querendo agradecer aos meus patrocinadores, Luminárias da Cidade, Cavaleiros Casa e Lazer, Criare Cavaleiros, Up Smart Painéis de LED, Milene Schwartz Consultoria Financeira. E te fazer um convite, se você também quiser ser um patrocinador desse projeto, faça contato comigo. Hoje eu tenho uma convidada, uma amiga, né? Quem tem amigo não morre pagão, né? Uma excelente profissional. Ela tem um sorriso lindo. Nunca vi ela pode estar brava, mas ela está sempre sorrindo pra gente. Tem esse sorriso na voz. Uma profissional incrível. Já fizemos uns trabalhos muito bacanas juntos e temos outros a fazer, não é mesmo? Com certeza. Temos algumas coisas para fazer. Então, Manu Duarte. Obrigada pela apresentação. Ah! Você realmente é um amigo. Se eu tenho uma coisa que eu agradeço, são os amigos que a arquitetura me trouxe, apesar de eu não ser arquiteta. Então, eu sei. O que essa baiana que veio trabalhar no mercado offshore foi parar na arquitetura indiretamente? Conta. Exatamente. Eu moro em Macaé há 16 anos. Eu vim para o estado do Rio. 16 anos. Você veio pra cá em 2010 também? 2010. Finalzinho de 2009 para 2010. Eu vim pra cá dia 4 de janeiro de 2010. Eu cheguei aqui dia 4 de dezembro de 2009. Gente, um mês antes. Um mês. Mentira! Um mês. Caramba. E aí, eu vim já empregada, eu me formei no Cefet da Bahia, que hoje não é nem mais Cefet, é IFE, né? Mas eu me formei ainda, era Cefet. A gente, quando fala Cefet, entrega a nossa idade, amiga. Mas aí a gente deixa. 16 anos que a gente já mudou, amigo, já não tem muito como não calcular. Tem exatamente, entendeu? Né? E aí eu vim já empregada para uma multinacional de prestação de serviço do petróleo. Passei 9 anos, quase 10, prestando serviço ao petróleo. Trabalhei embarcada, batendo marreta. Você trabalhou embarcada? Aham. Eu trabalhava no operacional. Gente, é uma caixinha de surpresa também, né? Com essa cara de Barbizinha. Pois é. Eu trabalhava embarcada no operacional, fazendo teste de poço para a Petrobras. Trabalhei por 9 anos e aí nada mudou na minha relação com a empresa, mas a minha qualidade de vida mudou e aquilo para mim já não fazia mais muito sentido. E aí eu pedi para entrar para a lista de demissão voluntária da empresa em 2018. 1º de outubro de 2018 eu fui demitida, a meu pedido. E aí eu decidi que eu ia continuar trabalhando, mas não ia ser mais de carteira assinada. Uhum. Com isso, eu comecei a trabalhar com design e fotografia editorial. Se a gente for lá para 2018, a gente vai lembrar que tinha uma influencer muito conhecida na cidade, a Suzane Costa. Sim. Que era minha amiga. É minha amiga, grande amiga até hoje, inclusive. Você foi madrinha de casamento dela? Fui a madrinha de casamento dela. E o que acontece? Eu conheci a Suzane fazendo convite de casamento dela. Porque eu já trabalhava com design e fazia design de convite de casamento. Eu fiz os convites de casamento da Suzane. E a gente se tornou amiga. Ela entra pra Todeskine para fazer os móveis da casa dela. E ela vira para mim e fala assim, amiga, o Instagram deles é péssimo. Rodrigo, me perdoe, mas era a realidade. Faz muitos anos, já tá melhor hoje. E aí, o que acontece? Ela falou assim, vamos prestar serviço para eles. E aí foi quando a gente montou a primeira vez a nossa parceria de prestação de serviço de fotografia e marketing para a área então de você conversou, começou com a Suzane. Exatamente. Eu era fotógrafa e ela cuidava do marketing das mídias sociais. Eu só fotografava os projetos. E ela também trabalha Ela é Petrobras, não é? Ela é Petrobras. Ela é concursada Petrobras. Hoje ela Essas mulheres estão com tudo, hein? Pois é. Vocês. E aí, com isso, isso foi meado de 2019. Logo depois vem a pandemia. E aí eu comecei a dar muito mais suporte ao marketing, porque precisava desse suporte por causa da questão da pandemia, de todo mundo trabalhando de home offices e tudo. E aí eu começo a dar muito mais suporte para todas as outras lojas, porque até então eu trabalhava só com a Todeskine. Uhum. E aí é quando eu começo a fazer todo o meu trajeto de vida também dentro do Grupo Villari, que trabalhei por muito tempo com eles, hoje ainda eu também trabalhei, trabalhamos até hoje, né? E aí o que acontece? A gente redesenha muita coisa do que acontece hoje com o marketing do Grupo Villari.
até que a gente chega a reabrir as lojas e tudo voltar a funcionar. Eu, como gestão de marketing do Grupo Villari por muito tempo, quando em 2023 o Rodrigo me convida a ser gerente comercial da Todeskine. Lembro dessa época. Dessa época. Fico como gerente e eu sempre vou dizer, eu fui gerente, eu não sou. Eu fui gerente, né? Estive como gerente. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida para ter certeza do que eu queria. No dia que eu sentei para conversar com o Rodrigo, e ele pode confirmar isso um dia, eu disse para ele, eu vou continuar fazendo da melhor forma que eu posso fazer a gerência, mas isso não me faz feliz. Eu preciso ir embora do cargo de gerente porque eu preciso ser feliz de novo. Eu preciso botar o meu pé no chão na casa de um projeto novo para fotografar, que você sabe como eu amo fotografar, e me sentir bem com aquilo de novo. Você fotografa rápido, que eu fico assim, abismada. Então, assim, eu trouxe muito dessa carga do que eu tenho hoje da arquitetura. A arquitetura ela não foi como uma decisão minha, ela chegou para mim. Então, assim... Isso foi melhor, de certa forma, para você? Ou foi uma coisa... Então, ela aconteceu. Isso, ela aconteceu. O que acontece? Quando a Suzane me fez esse convite, eu tinha uma lente que não atendia em nada a fotografia. E eu falei, Você não fotografava casamento, não, né? Não, só fotografei então, na minha vida toda. Ela ama fotografar casamento, tá? Só para vocês saberem. Como eu disse para um grande amigo nosso em comum também, eu não fotografo coisas que se mexem. E muito aí, bom. com isso, eu fui aprendendo a fotografia. E eu fui aprendendo sobre arquitetura porque eu tinha necessidade de entender o porquê que eu estava fotografando aquilo. E aí vem muito da base que eu trago das minhas imagens de fotografia hoje, que eu preciso entender o que o arquiteto quis fazer ali, o que é que o dono daquele projeto queria trazer ali. Não adianta eu só fazer a foto de uma parede, de um móvel, de uma imagem. Eu preciso contar uma história. E aí, isso é o que me move. Mas a gente faz muito isso, não é? Isso. Acho que naturalmente a gente faz isso. E eu arrisco dizer que talvez para você seja ainda mais desafiador, porque, por exemplo, o cliente sabe da necessidade dele, eu fiz em cima do que o cliente conversou. Mas e aí, para você replicar isso para quem está vendo um catálogo, alguma coisa, Exatamente. Então tem que ter muito sentimento também envolvido nesse processo. E isso é o que move muito a minha fotografia. Eu não consigo chegar no ambiente e simplesmente fotografar. Eu gosto muito de entender o que foi que o arquiteto quis trazer com aquilo ali, por que aquilo foi aplicado, porque às vezes tem coisas que estranham aos meus olhos. Tipo assim, mas isso aqui está fazendo sentido? E eu gosto muito de perguntar isso pro arquiteto ou pro especificador que está fazendo aquele projeto. Mas por quê? Não, porque o cliente tem uma necessidade específica nesse ponto e que vai ser diferente. E aí, para mim, faz muito mais sentido. Né? Aquilo ali vira um detalhe do projeto, vira um ponto a ser trazido para a fotografia. E qual foi o primeiro projeto que você falou, caramba, isso tem tudo a ver comigo, é nisso que eu quero seguir? A minha primeira fotografia de arquitetura aconteceu em julho de 2019. Como eu te falei, eu entrei num quarto que era, 3x3, com uma lente que não fotografava nada de arquitetura, porque ela era uma lente muito de retrato. Então, assim, eu fotografava ali um nicho, eu não fotografava o armário inteiro. E eu falei, é isso que eu quero fazer, mas eu preciso aprender como. Tanto é que anos depois eu voltei para fotografar esse mesmo projeto, eu pedi ao especificador para refotografar. Você fez um antes e depois? Exato, porque eu precisava saber que eu ia conseguir fotografar aquele quarto. E que você melhorou, que você evoluiu. Exato, e isso conta muito do que a gente fala da evolução. E isso serve para tudo, né? Claro. Para arquitetura, para fotografia, para tudo. E foi naquele projeto, não que eu me realizei, mas que eu me provoquei a me tornar a melhor fotógrafa de arquitetura possível. E isso eu levo para tudo. Por isso que eu falo, eu não fotografo nada diferente de arquitetura. Essa seria a minha próxima pergunta, você já respondeu. Obrigado. Não fotografo. Porque, assim, o que seria diferencial da arquitetura e fotografar qualquer outra coisa? Eu não fotografo nenhum outro tipo de item ou projeto, nada que se mexa, gente. Nada que se mexa. Ou tipo assim, mas você faz ensaio fotográfico de joia, de editorial? Já fiz, como eu falei, no meu início de carreira, é aquela questão. A gente tem que ir testando para descobrir onde que a gente melhor trabalha. E aí, eu testei diversas coisas, fotografei diversos editoriais de moda na cidade. A própria Suzane, por muito tempo, enquanto ela foi influencer, eu era a fotógrafa dela. Fotografei para marcas de roupa, para tudo que tinha na cidade. Mas no dia que eu comecei a me especializar em fotografia de arquitetura, produção de ambiente, eu não saí mais. E eu entendo muito
que a pessoa ela precisa ser especializada no que ela faz. Porque a minha mãe já dizia, quem faz muito não faz nada. Isso é verdade. A gente precisa saber muito bem, até porque um equipamento de fotografia para arquitetura ele é um equipamento muito específico. Concordo com sua mãe. É um equipamento que se eu pegar aqui para fazer uma foto sua, não vai fazer nenhum sentido. Você vai ficar deformado, vai ter alguma coisa que vai ficar estranha na foto, então você vai ter uma imagem imensa que não precisa. Então, assim, eu preciso ser especialista naquilo para eu ter embasamento para dizer a hora que dá ou que não dá para fazer também. Quando eu faço tudo, eu também não tenho embasamento de nada. Eu não tenho vamos dizer assim, um estudo daquilo. Hoje eu tenho diversos cursos, hoje eu tenho diversas coisas, todas ligadas à área de arquitetura. Você recentemente fez um curso... Fiz o meu curso, o meu último grande curso foi com a Casa Vogue. Eu passei uma semana fazendo o curso de produção de ambiente e fotografia de ambiente. Eu lembro que eu te mandei uma mensagem, você falou assim, amigo, tô aqui correndo, e tipo assim, às tantas da noite, assim, tô aqui correndo porque eu tenho que ir pra São Paulo. O dia todo, a gente passou uma semana dentro da produção da Casa Vogue. E, no final, a gente fez a produção dos ambientes que saiu na Casa Vogue de setembro de 2025. Eu tenho essa revista e tudo. Então, assim, é uma especialização. E vai ser completamente diferente de você fotografar um bebê no newborn ou um retrato para quem faz retratos. É muito diferente. Porque, justamente, o que acontece? Pessoas, você tem uma direção de posição. Essa luz não tá boa, mas eu consigo tirar ela daqui e jogar mais ela para um lado. Eu peço a você para andar 3 centímetros para frente, para um lado, para o outro. Eu não tenho como virar para a sala e falar assim, anda 3 centímetros aqui para o lado para o sol e bater um pouco melhor em você. Você vai ter uma direção de decoração, de ambientação, luzes artificiais, mas você não tem. Então, tipo assim, eu tenho que aprender a contar a história daquele ambiente com o que o ambiente está me entregando. Então, isso é muito diferente. Essa leitura precisa ser muito diferente. E aí você começa a apurar os seus olhos para detalhes que ninguém mais percebe. Com certeza. Uma ponta de tapete, um tapete que está com a fibra para o lado errado, uma cadeira que está desalinhada da outra, que são coisas que no dia a dia as pessoas nem percebem, mas o seu olho já corre tecnicamente dentro daquilo, porque você já percebe as sensações daquilo. É muito diferente isso. Você tem uma referência, uma inspiração no segmento do fotógrafo de arquitetura? Olha, existem alguns nomes muito bacanas, tanto na fotografia brasileira quanto na fotografia internacional. No internacional, eu trago aí o nome do Fernando Guerra, que é um fotógrafo português assim incrível, premiadíssimo. Tem uma fotografia de arquitetura assim maravilhosa. No Brasil, tem o Manuel Sá, que é um arquiteto e fotógrafo baiano. Por incrível que pareça, uma pessoa incrível, também tem uma fotografia assim excelente, também premiadíssimo. Tem o Jean Dalazen, que é o do Olhar do Arquiteto. Menino, eu tava vendo o Instagram, eu sigo ele, né? Ele é um amor de pessoa, maravilhoso. Ele também é arquiteto. Ele é arquiteto, gostava de fotografia. Nisso, ele começou a fotografar os próprios projetos e hoje ele trabalha só com fotografia de arquitetura. Não trabalha mais como arquiteto. Usa, obviamente, toda a sua técnica para a melhoria da fotografia. Mas hoje ele é fotógrafo de arquitetura e tem, assim, um olhar maravilhoso. As fotografias dele são incríveis. Ele tem uma técnica maravilhosa. Tem uma capacidade de fotografar com luz artificial que eu acho maravilhosa. Então, assim, a gente tem nomes muito proeminentes na área. E que traz uma inspiração e uma gama de possibilidades muito bacanas para o nosso mercado. Eu gosto muito também do Denilson Machado. Também, ele fotografa muito bem. Eu conheci o Denilson, foi muito por acaso, sabe? Que legal. E aí eu tava lá, ele lá fotografando e tal. Aí eu falei assim, cara, conheço esse cara de algum lugar. Aí sabe aquela coisa? Conheço ele de algum lugar e tal. Aí ele, prazer, Denilson. Assim, calma aí, a gente tá falando da mesma pessoa. E ele lá todo humilde, todo na dele, sabe? Na maioria das vezes são assim, é muito bacana. Aqui nada. Esse pessoal exagera meu respeito, entendeu? Eu gosto muito, muito mesmo. E ele trabalha muito bem, as fotos dele são muito bacanas. São sim. Quando você chega para fotografar um ambiente, o que você analisa desse espaço? O que acontece, Jairo? Por muitas vezes o arquiteto ele quer um ambiente perfeito, né? Aí, tipo assim, pega aquele render que fez do 3D e começa a olhar. Manu, você não está me ajudando, cara, porque as perguntas que eu estou fazendo você tá lá na frente. Desculpa. Mas assim, é muito comum você chegar e o arquiteto quer aquele ambiente perfeito. E não é o que eu procuro. Eu procuro também aquilo que vai contar a história do ambiente. Quando eu entro num ambiente que ele está muito engessado, tipo assim, você pega o pote e você anda pro lado, aí o arquiteto vem e volta o pote pro mesmo lugar. Você fala, mas meu Deus do céu, deixa o pote aqui,
Ai, não, é porque no meu render ele tava 32 gente, centímetros. pelo amor de Deus, é sério? Aham, tem muito arquiteto que fotógrafo assim. Ai, gente, pra trabalhar com nomes. Não podemos, mas existe. Ai, não, porque eu quero a foto idêntica ao meu render. Ai, eu não... Não faz sentido, porque o que acontece? Eu sempre falo, amiga, que não tem projeto 100% executivo. Sempre tem alguma coisa que você vai mudar, sempre tem uma coisa que você precisa... E, Jairo, a gente precisa entender o seguinte, o projeto é feito por você, mas não é usado por você. Falo isso, gente, isso é uma coisa que ela acabou de falar, que é muito, muito, muito importante. Você, enquanto arquiteto, eu falo isso para os meus clientes. Eu, enquanto arquiteto, não tenho a função de fazer o meu gosto pessoal, o projeto do cliente. Exatamente. Eu vejo muitos arquitetos cometendo esse erro. E assim, a minha função enquanto arquiteto é captar a essência do cliente, as necessidades do cliente e replicar isso no projeto. O segredo de um projeto, por mais simples que ele seja. Exatamente. Entendeu? E o que eu digo é o seguinte, Jairo. Eu acho que existe, sim, referências e formas de trabalho que precisam estar ali na identidade daquele projeto. Como eu sempre brinco, se eu quiser um dia um projeto colorido, um projeto alto astral, um projeto que tenha essa identidade, eu sei que você vai fazer maravilhosamente bem. Mas se eu virar para você e pedir para você um projeto completamente sóbrio, em tons de cinza e móveis claros, aí você eu vou vai ter dar o telefone de uma amiga. Você vai ter um infarto. Eu passei por isso. Eu tive uma cliente na época da pandemia que eu passei exatamente por isso. Ela queria compor branco com uma madeirinha clarinha. Meu Deus, virou um hospital. Aí eu para botar um verde, mais um verdinho assim, um negocinho. Menta. Foi um parto. Pois é, então, eu acho sim que existe ali a identidade e a personalidade do arquiteto, mas o ambiente precisa respeitar quem, na verdade, vai conviver ali dentro. Então, assim, tem que ter um quadro que conte sobre a história da família, porque... nós temos um quadro que até hoje não conseguimos fotografar um apartamento por causa de um quadro. Mas aquele quadro representa... sentimento. Você tem uma ideia? Eu estava falando desse quadro família. Hoje. O meu cliente, ele falou assim, Jairo, a gente é tão apaixonado pelo quadro que o meu filho de 3 anos, ele passa em frente ao quadro e ele fica olhando, observando. Exato. Então, é isso que eu acho muito importante a gente trazer no ambiente. E no curso da Casa Vogue, a fotógrafa Ilana também, que é uma outra referência enorme para mim, mas é porque ela já é tão grande que eu já nem considero ela só uma referência, ela é minha musa, assim. Que é a Ilana Blessa, que é a fotógrafa do Projeto Habitado. E ela é incrível, e ela dizia muito isso. A fotografia precisa mostrar que o ambiente vive, que aquele ambiente é habitado. Obviamente que a gente vai ter muito cuidado, tipo, vai fotografar um closet, você tem que ter cuidado, porque ele tem muitos itens pessoais, itens Hoje, de valor. Hoje, por acaso, você colocou nos seus stories um closet... maravilhoso, lindo, da Nicole Baus, que eu fotografei com você. É um projeto incrível e a gente temos mais projetos de Nicole Baus para fotografar. Exatamente. E aí o que acontece? A gente trouxe ali o closet com ela de roupão, então assim, era um momento extremamente... Me maquiando e tudo. Exato. Um momento extremamente íntimo, mas que a gente soube trazer para uma abertura que... Olha o tamanho da Nicole. E eu me lembro que no projeto, naquele dia, a sugestão de se fotografar com roupão e tudo, partiu dela, inclusive, lembra disso? E a gente conversou, como é que você usa o ambiente? E ela falou, eu uso para me preparar, para relaxar. Para receber as pessoas. Eu colocar ela ali com um salto alto, uma roupa super produzida? Não, porque não é daquela forma que ela usa o ambiente. Tipo assim, teoricamente, a gente teria muito mais muito mais coisa dela ali super produzida falando, mas não era a concepção do ambiente. Aquele ambiente não era o momento dela desacelerar, se curtir, se preparar para um ambiente. Então, a gente trouxe ela usando o ambiente e ali ela estava realmente usando. Então, isso que eu sempre apoio na fotografia. Então, quando eu chego no ambiente, o que meu olho corre a procurar, onde está a vida desse ambiente? Por que ele existe? Por que esse corredor está dessa forma? Por que tem portas de passagem ali? É a área íntima, tá? Mas é uma casa que recebe muito? Se for uma casa que recebe muito, ok. Mas é uma casa que não recebe ninguém. Tá? Então por que a casa precisa ser tão fechada? Por que ela não respira? Então eu sempre procuro entender isso. O porquê do projeto. E eu sempre tento entender onde está a família daquele projeto e onde está o arquiteto. Porque, por muitas vezes, como eu te falei, eu bato na situação de que eu vejo muito mais o arquiteto
injeção no projeto do que o próprio dono. Eu acredito. Do tipo, não, porque eu mandei ele comprar um arranjo aqui de flores secas que precisava ser num pote nude para combinar com o tom de cinza da parede. Mas o cliente comprou um pote colorido porque foi no México. É muito cômodo. Não, e porque o vaso veio do México, ou então porque era um vaso da família e que era do avô. Cara, olha Contar que a história dele. Olha que coisa linda. Ai, não, mas não combina. Mas não combina com quem? Não combina com você. Mas combina com ele. Quando ele passa, ele lembra da avó e abre um sorriso. Exatamente. Ou ele passa pelo quadro, como é o quadro do seu cliente, e lembra da fé que move ele. Exatamente. Entendeu? Sim. É o que eu falo, um projeto, ele precisa contar a história de quem vive ali, e não de quem fez ele. E as pessoas têm muita dificuldade disso. Fato. Entendeu? Você precisa trazer isso pro... E é o maior desafio. Se você, né, provavelmente... Eu tô me lembrando que agora, menino de assunto, tô achando que hoje é aniversário desse meu cliente, sabia? Ah, meu Deus! Eu acho que eu vou dar uma olhada nos documentos, porque eu tenho quase certeza que é hoje o aniversário dele. Dá uma olhada. Hoje são 7 de julho. De julho, eu tenho quase certeza que sim. Amiga, luz natural ou artificial? Ai, meu Deus. Então, amigo, eu amo luz natural. Sempre gosto de saber o horário do sol no projeto. Já fotografei, sempre te pergunto, amigo, é pôr, é nascer, como é? Porque é muito gostoso você poder utilizar a natureza, e o sol é dessa Sim, parte. Claro. Você ter luzes e sombras. A fotografia é isso, né? Fotografia é você escrever com luz. Nossa, que bonito isso. Muitas pessoas não percebem, mas fotografia é a grafia por luz. E nada mais você fazer uma fotografia, nada mais é do que você fazer o jogo de luz e sombra. É um lugar com luz, outro com escuridão. Porque senão você não tem foto, tipo, se você tirar a foto de uma luz única, vai ficar tudo branco. Se você tirar de um lugar que não tem luz nenhuma, é tudo preto. Eu adorei isso, essa definição. Exato. Então, na verdade, é você escrever com a luz. Então, você ter a possibilidade de ter sombras, de ter ali o rastro do sol passando num piso, uma cortina onde você filtra um pouco aquela luz ali, mas traz essa iluminação difusa, isso para mim sempre vai valer muito. Porque eu tenho muito comigo essa questão de escrever histórias e não de fotografar ambientes. Como eu disse, eu tenho uma dificuldade imensa de fotografar ambientes perfeitos. Eu gosto muito da sensação de que ali está sendo escritas histórias. Como a luz entra às 4 da tarde naquele ambiente onde tem uma sala de leitura. Olha só que gostoso você poder sentar ali no final de tarde e ler com a luz do sol. Mesmo que você ligue ali um abajur, uma luz indireta, mas você tem ali o aconchego dessa iluminação. Então, para mim, sempre vai valer muito a iluminação natural, mas é óbvio que a iluminação artificial, principalmente quando decorativa, para mim é muito importante. Um abajur, um ponto de luz para trazer uma iluminação para um quadro, para uma obra de arte. Isso sempre vai fazer muita diferença. Iluminação indireta em macenaria, que vai trazer ali pontos de luz para aqueles locais. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento da fotografia. A gente chega para fotografar, por exemplo, existe muitas situações onde você não tem iluminação externa. Clínica, onde tem muitos ambientes, você acaba tendo só iluminação artificial. E aí você tem que trabalhar com um pouco mais de cuidado, porque você vai ter temperatura de luz, que modifique muito as cores dos ambientes. Sim. Você vai ter que ter cuidado, porque tem gente que ainda mistura e bota luz quente com luz fria, com luz neutra, com luz de tudo que é jeito. Aí bota o LED de uma cor, bota o LED do outro. Aí tem aquele cliente que é um pouquinho diferente, que é um RGB. E aí você tem que ir dando uma filtrada. Então, assim, tudo vai depender muito de qual história a gente quer contar com aquele projeto. É uma sala, né, de uma pessoa extremamente profissional, que tá ali sempre muito séria, muito igual a mim, né? Uma pessoa seríssima, meu escritório, então... Você vai acabar então... indo muito mais por uma questão ali das luzes artificiais para manter Você sabe que meu escritório agora vai ser todo colorido, né? Graças a Deus. Todo verde. Verde. Aquele verde da Criare, maravilhoso. É o Trevo? Trevo. Trevo, eu acho que é. Eu sou péssimo pra nome, gente. Mas eu acho que é o verde da Criare. E é lindíssimo. Maravilhoso, maravilhoso. A iluminação é sua maior aliada na fotografia? Quais são os seus aliados nesse processo? Tá, vamos lá. A iluminação, se feita da forma correta e sendo fotografado na hora correta, ela vira aliado, porque justamente você lidar... Ela pode se tornar sua pior inimiga também, Pode, né? Com certeza. Isso vale para interiores também, tá bom, gente? Você imagina de eu fotografar uma área gourmet em dia de sol quente ao meio-dia.
tudo vai estourar. Porque eu tenho o sol na minha cabeça, eu não vou conseguir filtrar ele de forma alguma. Então é uma luz dura, que vai fazer sombra para tudo que é lado, e você não vai conseguir trazer a percepção do projeto ali. Porque você tem muita iluminação, e é uma iluminação que você não tem controle, que é o sol. Estou num ambiente extremamente escuro e a iluminação é toda indireta. Já é uma outra forma de fotografia completamente diferente. Então, assim, o estudo do ambiente ele precisa ser feito antes de fotografar. Apesar de eu ter a característica de fotografar rápido, eu gosto muito de fotografar testando as luzes. Primeiro eu faço com todas elas apagadas, depois eu acendo algumas indiretas. Eu gosto de ir fazendo essas brincadeiras. Porque cada luz escreve uma fotografia diferente. Você tem justamente as temperaturas, você tem ali as formas como essa luz bate, porque o que é a luz? É ela bater na superfície e voltar para você. E cada luz ela vai bater diferente. Uma luz que está aqui diretamente no meu rosto, ela está escrevendo completamente diferente do que essa que está aqui atrás de mim. Então, assim, isso tudo vai trazer profundidade, detalhe, cor, tudo de uma forma diferente. Tudo. Então, assim, tanto a iluminação pode ser uma aliada, como ela pode ser um problema seríssimo. Por exemplo, você tem um piso polido e você liga todas as luzes do teto, todas elas estão no seu piso. Todas, porque elas todas vão refletir e vão fazer aquele monte de pontinho. É um inferno. Aí eu já vou preferir bater com a luz desligada, porque eu diminuo o reflexo do piso. Vi você falando outro dia que um dos seus piores inimigos é o tal do espelho. Então, eu te sigo nas redes sociais, sabia? Que bom. Então, o que acontece? O espelho, ele pode trabalhar, né? Os reflexos, na verdade, porque aí você vai ter eles em tudo. Uma televisão que esteja no ambiente. Num piso polido. Num vidro reflector, que muitos clientes gostam de usar. Adega. Nicole Baus, Nicole Baus é a rainha do LED e do reflector. Entendeu? Ama. Exato. Então, o que acontece? São coisas que você não tem o que fazer que precisam ser fotografadas. Então, você precisa começar a entender como usar isso ao seu favor. Tem nesse projeto que eu falei sobre o desafio de fotografar com reflexos, tem um projeto que é premiadíssimo meu, que é uma cozinha que é ali no Vale dos Cristais, e ela é inteira, todos os armários visíveis da cliente é em vidro reflector em toque. E como é que você fez essa mágica? Ai, Você imagina. E não tinha uma digital. Mas ela não usa a cozinha. Ela abre pelo perfil, ela só toca no perfil. Não, ela educou todo mundo que mora na casa a não tocar nos vidros. E assim, você vai ter que começar a ter técnicas do tipo deslocamento lateral, você não está de frente pro vidro. Ou então, por exemplo, ali na frente tinha uma ilha, então eu me escondia, né, atrás da ilha para fazer a foto. E vai ter situações onde você vai ter que ir pro pós-produção, remover um item ou outro, um cuidado ou outro, que não vai ter muito para onde correr. Já chegou em um projeto lindo, assim, perfeito, e a foto não ficou bacana? Já teve um projeto que eu pedi para voltar e refotografar. Eu fiz o estudo de luz com o arquiteto, e a cliente não podia ser no horário que a gente tinha definido para ter o melhor acesso de luz. E assim, ficou muito ruim, porque a cliente não gostava de cortinas nem de nada, então a luz entrava toda pela janela e tinha uma luz super dura do sol no horário. Era muita luz, muita marcação dessas luzes. Muito estourado. Muito estourado. E assim, não dá para fazer milagre. Não, tem coisas que não vai ter para onde você correr. Porque assim, por mais que eu não fotografe virado para aquele ponto de luz, ele tá escrevendo no chão inteiro. Então, tipo assim, tava a janela inteira dela refletida no chão. O que você falou anteriormente, que a iluminação natural pode ser uma excelente aliada, mas aí ela te sacaneou. Bonito, né? E aí eu fiz as fotos, mandei para o especificador, falei, olha, o projeto é lindo, mas nesse horário a gente não tem como fotografar, olha como é que ficou. Eu preciso voltar lá. Aí ela conseguiu que fosse num momento que a cliente estivesse viajando, e quem atendeu a gente foi a menina que trabalhava com essa pessoa, e a gente refotografou. Então, assim, é necessário fazer estudo. Muitas vezes o arquiteto fala assim, mas é as fotos rapidinha. Vamos fazer de manhã? É de manhã que fica o melhor horário? Porque às vezes você está aqui, por exemplo, de frente com o Cavaleiros. Todos os prédios que tem aqui, eles estão voltados basicamente para o nascer do sol. Então, 9 horas da manhã, o sol está entrando pelas varandas de todo mundo. Aí tá aquela luz dura do vidro e de tudo refletido no chão. Não vai adiantar. Ou então fica tudo muito escuro, porque justamente está ao contrário. Não, esse cliente, ele justamente tem toda a casa voltada para o nascer do sol e eu vou lá fotografar no pôr.
já não tem mais luz nenhuma natural entrando nessa casa. Então, tudo isso precisa ser estudado. Já tive uma outra situação dessa questão de eu voltar para fotografar, porque eu cheguei, a arquiteta, com o arquiteto e tudo, vamos fotografar. Quando a gente abriu a casa, não tinha uma planta, não tinha nada, não tinha uma foto, não tinha nada. Um deserto, não tinha. Você olhava e você falava, não tem ninguém morando aqui, não. Não tem vida. Nenhuma. Não tinha uma única decoração de ter sido colocada no ambiente, Jairo. Foi uma loucura. Assim, eu olhei e falei, gente, mas o que eu vou fotografar aqui? Porque assim, você não tem movimentação, você não tem o que escrever ali, você não tem história para contar. Porque é o que eu falo, por exemplo, eu já fiz a fotografia, por exemplo, de evolução de obra. Mas, nossa, são fotos que ficam maravilhosas, porque você pega ali os pedreiros passando, material chegando. É uma dinâmica diferente, né? E você está contando a história daquela obra sendo construída. Então, assim, não é que o ambiente precisa estar pronto, mas o ambiente precisa estar vivo. E é como se, tipo assim, você pegar, tirar tudo daqui e fazer uma foto. Eu vou estar fotografando o quê? O piso, o carpete, a mesa. A minha percepção não tem explicação. É a seguinte, eu gosto de ter, porque tem arquitetos, coleguinhas, que eles gostam de... O projeto ficou pronto, vamos lá fotografar. Eu não, eu gosto de deixar a coisa acontecer na casa. Isso aí. Entendeu? Por exemplo, temos um projeto que estamos aí há quanto? Vai fazer um ano para ser fotografado? Vai fazer um ano que a gente está tentando fotografar. Então ele está lá acontecendo. E o dia a gente vai fotografar. Isso aí. Entendeu? Mas assim, precisa ter vida no negócio. Precisa. E mesmo que não seja a vida pessoal, porque aí normalmente eu tomo muito cuidado para tirar fotos pessoais, itens que contem muito ali da vida da pessoa e tal. Mas precisa ter ali um item que conte o porquê que aquela pessoa botou aquilo ali, sabe? Um item de viagem, um item familiar, um livro. Porque senão você perde a noção do que você está contando. Vira foto de produto e não foto de arquitetura. Exatamente. Porque aí eu vou tirar foto, sei lá, do móvel, eu vou tirar foto do piso. Mas você não conta uma história, você não conta uma vida. O que te impede, que impede, na verdade, de ter um bom resultado com a fotografia na arquitetura? Bom resultado? Vou falar muito sobre iluminação, porque isso faz muita diferença. Decoração. Como eu te falei, uma foto de um ambiente que não é vivido, que não é decorado, que não é convivido ali com as pessoas, ele fica muito frio. Por mais que ele tenha a cor que ele impessoal. Fica impessoal, fica parecendo que você entrou num quarto de hotel. Entendi. Sabe aquela história que tem assim? Adorei a definição. Porque você entra e tem uma cama, tá genérico, forrada, tá decorada porque tá ali com lençol branco. Genérico. Você tem uma bancada para você trabalhar, mas também tá vazia. Você tem uma TV na parede, mas não tem nada. Aí você vai ter uma decoração completamente genérica em cima da mesinha de cabeceira, uns controles. É o que você tem. É bom fotografar hotel assim? Não. Você precisa ter uma história para contar. Por que hoje em dia, por exemplo, o Hotel Rosewood em São Paulo faz tanto sucesso? Porque os quartos deles parecem casas vivas. Tem decoração, tem papel de parede, são completos. Então, até isso, até para as áreas impessoais, isso já está mudando. E a gente precisa entender isso também. Uma outra coisa que complica muito, quando o cliente vive muito o ambiente. Aí você chega para fotografar, do tipo assim, a manta é amarela, o tapete é rosa, porque aí começa a desconectar o negócio. Ou então, tipo assim, o cliente mudou. Ele foi lá, construiu a casa, chegou no final da decoração, o dinheiro tinha acabado. Aí ele pegou toda aquela decoração antiga do apartamento de 50 metros quadrados que ele estava morando e trouxe para casa de 200. Aí você tem um pote de planta permanente, que agora não é mais plástica, né? Permanente. Uma planta permanente num canto. Aí o tapete, a sala tem 4 metros, o tapete tem 1,5 m por 1,5 m. Ele ficou no meio do sofá, né? O sofá tem 4, ele tá aqui, ó. Exato. Aí tem um monte de criança, aí o que o povo faz? Pega um monte de manta, taca por cima do sofá, porque as crianças estão pulando em cima do sofá. Aí eu sempre sou a pessoa chata que a arquiteta fala, eu fico morrendo de vergonha de pedir pra mexer. Eu falo, deixa comigo. Aí eu chego na casa do cliente, olha, só pra melhorar a foto. Aí sai arrancando aquele monte de coisa. É terrível. Então, assim, principalmente, né, a falta de curadoria do ambiente, porque é o que eu falo, tem que ter vida? Tem. Tem que ter a história de quem mora? Tem. Mas isso tem um limite que precisa ter cuidado. Não é porque você gosta de colorido que você vai meter todas as cores ao mesmo tempo sem uma conexão. Você pode ter diversas cores, por exemplo, num tapete muito bonito, bem feito. Você pode ter um vaso colorido. Mas na hora que você começa a botar uma manta verde, um tapete azul... Vira um caminito, né? Não, parece que você tá naquelas feiras da Bahia que você vai comprar manta, sabe? Que aí tem cada um de pendurar de uma cor.
é nesse estilo. Então tem que ter esse cuidado e muitas vezes esse filtro precisa passar por mim. Porque às vezes o arquiteto fica ali meio sem graça de dar esse passo com o cliente dele. Aí eu tenho que me envolver e falar, olha, a gente vai guardar isso aqui, vai tirar aquilo ali. Aí já marcar um 10 aqui? Aí já tem cliente que adora aparecer e aí não entende por que eu tô tirando as fotos de família Tem cliente que gosta de aparecer, porque na maioria das vezes não. Mas vai ter cliente que, assim, super quer aparecer e tá super afim. Teve um projeto que eu fui fotografar esses dias, espero que o cliente não esteja me ouvindo, que foi um pouco difícil, porque assim, a cliente era apaixonada por tapete, mas eu acho que ela ainda não tinha entendido como é... Minha mãe... Sua mãe tem um ponto diferenciado, porque sua mãe é tapetinho de crochê ainda. Gente, velho não pode ter tapete em casa, gente, pelo amor de Deus. Velhos, idosos, tira o tapete de casa, pelo amor de Jesus. Eu morro de medo da minha mãe se acidentar em casa, com aquele bando de tapete que ela tem. E aí, o que acontece? Mas eu acho que essa cliente, ela não sabia muito bem dimensionamento de tapete. E a casa dela era gigantesca. Lindíssima a casa, inclusive, e tal. Só que ela é apaixonada por tapete, como eu te falei. Ela tinha tapete com formato de ursinho, com a cara do Mickey. Aí a sala dela era um sofá assim, de uns 6 metros em L, e o tapete estava no meio de 2x2. Entendi. Aí aquelas pontinhas que já estavam levantando, porque a pessoa ficava passando pela beira do tapete o tempo todo. Proporção. Como é que eu arrasto um tapete de 2x2? Porque ele ainda é grande para eu sair arrastando. Aí... é todo um jogo de cintura, e aí eu vou atrás de técnicas de fotografia para que ele finja ser maior, ou que alguma coisa cubra e você não perceba o início e fim. Você tem que ter ali diversas possibilidades. Não e me fala, existe uma melhor estação do ano para se fotografar? Existe um melhor horário para se fotografar? Vai ter o melhor horário. Conforme isso que eu te falei, você vai ter horários aí que é a luz azul e a luz dourada, que é no nascer e no pôr do sol. Então, assim, o momento do pôr do sol é lindo para você fotografar exteriores, áreas externas. Porque você já vai ter uma luz ali muito agradável e um céu muito bonito, sem a interferência direta do sol. A luz azul também é o momento da luz azul, que é aquele momento em que o céu já baixou, tá só aquele tom meio azulado do céu, fica muito gostoso também de fotografar. O nascer do sol sempre vai ser um bom momento, porque também tem muita filtragem da luz do sol e você vai ter ali uma luz difusa. Então, esses momentos ajudam muito. Eu amo fotografar no outono. Esse momento que a gente viveu agora um pouquinho antes da chegada. Aquela coisa do... Que é aquele momento que o sol tá ali, mas não tá quente. Mais baixinho. Tá mais baixo, tá mais leve. Isso facilita muito até para a iluminação do projeto, porque é uma luz que entra um pouco diferente. Então, vai ter essa diferença pra gente. Entendo perfeitamente. Isso e ajuda. como é que é essa parceria de trabalho com os arquitetos? Os arquitetos enxergam valor no seu trabalho? Hoje, eu posso te dizer, principalmente depois de todo o trabalho que a gente desenvolveu na região, que hoje é um pouco mais fácil deles entenderem a qualidade de uma foto profissional. Mas nem sempre é reconhecido. E aí vem muito daquela questão de que o arquiteto, muitas vezes, ele acha que a gente vai fazer milagre. Eu já tive uma pessoa que fez foto comigo, a gente chegou no ambiente para fotografar, parecia que ela não tinha nem avisado a cliente, porque, assim... a casa estava virada pelo avesso. A cliente, mas eu acabei de fazer o almoço e não sei das quantas e tal. E não tinha decoração nenhuma, eram as coisas assim meio soltas. A gente ainda saiu organizando as coisas, eu meti a mão na massa para conseguir ajudar e tal. E depois ela ficou extremamente chateada comigo, porque as fotos não ficaram boas. Eu falo, mas não ficou boa por quê? Mas o projeto ficou sem graça. Então. É que eu não posso fazer ele rir. Né? Não dá pra contar a piada. Não dá pra contar a piada pro ambiente ficar feliz. Mentira. Aí eu falei, olha, nesse caso aí foi uma questão de que eu acredito que precisava de um pouco mais de briefing com a cliente, tudo, pra que a cliente estivesse ali. Assim, tava sem varrer o chão, a casa tava literalmente sendo vivida, mas por 3 crianças de férias, a pobre da mãe arrancando os cabelos ao mesmo tempo, e a gente tentando ali fazer Caramba! segredo. Então, assim, a gente não vai fazer milagre. Então, a gente precisa dessa parceria muito próxima para que os arquitetos entendam que
a coisa flui para os dois lados. Deixa uma pergunta agora. Por exemplo, até para eu me policiar nas nossas próximas sessões. Você gosta de ver o projeto antes? Sim. Sim. De dar uma avaliada? Até porque quando eu te pergunto, por exemplo, Jairo, qual é a incidência do sol? Ou qual é a circulação? Quantos ambientes são? Com a planta ou com isso, eu já vou conseguir fazer um estudo de quais são os ângulos que vai valer a pena eu fotografar. Você já vai com isso? Eu já vou com isso mais delimitado. E aí eu falo, você de repente me manda assim, Manu, a mesa de jantar deles não chegou. Dá pra gente fotografar? Me manda a planta. Porque eu tive um quadro, Manu, que não chegou a pá. Mas aí o que acontece? Mas a gente precisa fotografar muito porque depois esse cliente vai alugar esse apartamento e a gente não vai ter acesso. Eu já vou com essa planta, eu já vou estudar formas de eu fotografar que a sala de jantar não seja vista. Entendi. Entendeu? Mano, a varanda o cliente não fez. Eu já vou procurar formas de fotografar. Experiência vem com o tempo também, né, amigo? Exato. Então, eu já vou procurar formas de fotografar que aquele momento ali não seja visto, não seja pego. Ou então eu vou ver, não, eu vou começar a fotografar 2 da tarde, mas 4 da tarde o sol já está entrando por essa janela. Então, eu tenho que me preocupar que eu tenho que fotografar primeiro esse ambiente para gente não ter esse problema lá na frente. Eu te fiz essa primeira pergunta já com foco na segunda. Na segunda. A segunda é assim, você pegou, olhou ali o projeto e tal, nossa, que incrível. Quando você chegou lá para fotografar, nossa... Tinha tudo para dar certo e deu errado. Exatamente. Já tive alguns. Porque assim, Jairo, conta, meu Deus do céu, devo estar arranjando um monte... Não, a gente não está citando nomes nem CPFs, então estamos tranquilos. Devo estar arranjando um monte de Não, inimigo. amiga, bom que agora tem olha, pensa pelo lado positivo. Os coleguinhas que estão assistindo a gente já vai dar uma filtrada. A gente está fazendo quase que um workshop aqui com eles. Olha que maravilha. Graça, viu só? Olha que maravilha. E aí, o que acontece? Sabe aquele projeto que a pessoa não filtra o que o cliente quer? Aí o cliente fala assim, não, porque eu quero um pé direito duplo, mas eu quero também uma parede em 3D, aí também eu quero um corredor todo de madeira, aí eu quero umas portas mimetizadas, mas eu também quero ripado, mas eu também quero um piso não sei aonde, e aí vai enfiando tudo que o cliente quer dentro do projeto. Eu passei por isso, eu já entendi. Pois é, e aí você chega lá, você faz... É um poporri de ideia. Eu, no caso, eu demiti esse cliente. Eu tô entrando no showroom. Eu demiti esse cliente e falei, cara, não tem condições da gente trabalhar. Porque assim... e eu lembro que esse cliente falou comigo, eu entendi que em função do arquiteto era fazer tudo que a gente queria. Eu falei, não, isso aí você faz sozinho. Fazer tudo que você quer, você faz sozinho. Você não precisa de arquiteto para isso, não. Você não precisa de arquiteto para isso, não. A função do arquiteto é te educar. Não educar no sentido, nosso cliente é mal educado. Não é isso. Mas ensinar. Exatamente, ensinar, entendeu? Vamos fazer dessa forma aqui. É ter esse filtro e tudo mais, que é uma coisa que realmente as pessoas, eles querem, tem a casa e teve o sonho da casa durante anos, aí todos os sonhos que ele teve durante esses anos, ele quer replicar tudo naquele projeto. Exatamente. É um inferno. Amigo, eu já tive numa casa que eu fui fotografar, quando eu cheguei era um pé direito duplo. Eu acho que aquela casa nunca tinha sido limpada da altura da TV para cima. Porque o cliente queria um pé direito duplo, ótimo. Mas ele nunca pensou que a empregada dele tinha que chegar em 6 metros de altura para tirar as teias de aranha. E era um 3D. Eu lembrei de um negócio aqui agora. E era um 3D, então metade do 3D. Quando você olhava para cima, o 3D tava sujo, para baixo tava limpo. Nossa, 3D. Gente, 3D, pelo amor de Deus. Já deu tempo do 3D, gente. Ripado também. Investimento 3D e ripado já foi, gente. Hoje é assim, tudo certo dá errado. Tava lembrando, eu comecei a rir, porque temos um grupo, né, eu, meus primos e tal, e aí um dia, sabe quando você faz no projeto, que você, nossa, caramba, ficou tão bacana, projeto de uma fachada, aí eu lembro que minha prima Érica foi lá e comentou o seguinte, muito bonito, eu só tenho pena de quem vai levar esse vidro aí, eu falei, caramba. Não, aí quando você falou isso agora, eu só lembrei da minha prima. Porque o que acontece? Era justamente essa questão. O pé direito da sala era duplo, e em cima, na parte de cima, passava todo o corredor do andar de cima. E não tinha roupa pendurada ali no guarda-corpo, não, né? Não, tinha tela. As crianças eram pequenas. O guarda-corpo todo estava de tela. Ou seja, nem pelo guarda-corpo você conseguia alcançar para poder limpar. Coitada. Tá entendendo? Agora Ou seja, a casa não foi pensada para quem ia morar ali. Eram 3 crianças. 2 anos, 4 anos e 6.
Não é possível que essas crianças não existiam quando esse projeto foi feito. Por que eu faço um corredor de guarda-corpo de vidro voltado para uma sala de pé direito duplo? Para enfiar tela dentro de casa. A pobre da mulher tinha um corredor imenso, todo telado. Gente... Aí a arquiteta virou para mim nessa época e falou assim, depois você consegue editar e tirar a tela? Não! Porque tá ali. Não vai ser possível. Porque uma coisa é você editar um detalhe. Agora, 6 metros de tela preso no vidro? Caramba! Então, assim, são detalhes que muita gente passa despercebido. Sabe aquele negócio de todo dia eu olho e aí a pessoa já não percebe mais? Por isso que eu falo, muitas vezes o olhar do fotógrafo vai revelar detalhes do seu projeto que nem você tinha percebido. É verdade. Porque você se acostuma em olhar aquele projeto. Você passa ali 1 ano, 2 anos acompanhando aquele projeto. Sabe uma coisa que eu lembro de você direto. Tomada em cima do fogão. Você tá entendendo? Você sabe por quê que eu... Eu lembro de você direto. Eu vejo uma tomada em cima. Manu, cadê Manu aqui? Não, eu fui... Vamos contar essa história. Fui fotografar um projeto belíssimo. Uma casa que eu sei que os especificadores acompanharam desde a construção, desde a fundação da casa. Casa de 2 andares, a coisa mais linda, Alphaville, maravilhoso. Aí eu comecei a fotografar a casa. Quando eu cheguei na área gourmet, que eu comecei a fotografar, eu tô olhando de longe, tô vendo um negócio assim estranho em cima do fogão. Falei, ai, coisa estranha. Aí cheguei perto para poder entender o que era, porque o que acontece? O fogão era em cima da ilha. A ilha tinha aquela subidinha ali, o frontispício, mas devia ter uns 20 centímetros. Gente, nem arquiteto fala frontispício, gata. A fotógrafa fala frontispício. Falo. Aí, gente, frontispício é aquele o famoso roda-banca, sabe? Roda-banca, isso aí. E ali a fotógrafa fala frontispício, ó. E ali devia ter uns 20 centímetros só para fazer a bancada de banqueta do outro lado. Aí eu olhei. E, tipo assim, era só o espaço do fogão. Não tinha mais espaço de nada. Ou seja, o fogão estava literalmente na mesma direção de uma tomada a uns 5 centímetros de altura do fogão. O que eu estava achando estranho, que quando eu olhei de perto, é que a tomada estava derretida. Porque a tomada era de plástico e estava numa área extremamente quente. Ou então o cliente não ia poder nunca usar a segunda boca do fogão dele na área gourmet. É sobre isso. E aí é o que eu falo. Esse arquiteto não sabe especificar? Não é isso. É porque existem detalhes que passam a ser tão corriqueiros que vocês não percebem mais. E eu já cansei de, tipo assim, olhar e falar, nossa, mas isso deu errado. Será que não percebeu? E quando eu comento com a pessoa fala, nossa, Manuela, mas eu nem tinha percebido. Pô, vai no automático. Justamente, vai no automático. Bancada tem que ter tomada. Coloca a tomada. Mas não percebe ali que em vez de facilitar, você está dificultando. Porque você imagina, como é que esse cliente usa essa tomada? Ele vai ligar a tomada e vai ligar o fogão? Não pode. Não acontece. Entendeu? Então, assim, é essa a questão. Eu sempre falo que a fotografia, a gente fotografar um projeto é totalmente diferente do próprio arquiteto fotografar. Porque a visão e o detalhe vai ser totalmente diferente. Já teve o coleguinha que queria te ensinar a fotografar? Tipo assim, olha, quero uma foto daqui para cá, desse ângulo aqui e tal, desse jeito. Muito comum. É sério? Muito comum. Eu lembro de uma vez, eu tive um cliente, eu posso até falar o nome dele, que Mozart Carvalho, que ele é advogado, né? E aí depois a filha do Mozart fez estágio comigo. E aí eu lembro que ele falou, não, porque eu preciso da bancada aqui com 1,90 m, 1,95 m e tal, não sei o quê, nananã, pá. Eu ouvi ele falar assim, Mozart, quando eu contrato um advogado, eu vou acreditar que o advogado vai fazer o melhor por mim. Então eu preciso que você confie no que eu vou fazer para fazer. Você está certíssimo. Nunca mais ele passou uma medida de nada para mim. Eu já tive situação de eu fotografar com um arquiteto papagaio. É o arquiteto que está aqui no meu ombro. Ele está atrás de mim, ele respira no meu cangote. Vendo cada detalhe do que eu estou fazendo na máquina. Aí fica assim, mas e se você chegar um pedacinho para lá, pro lado? Eu queria que nessa a profissional, é você que vai saber. Porque eu acho que se você jogar a foto para lá, vai mostrar aquele detalhe ali que eu queria. Aí, tipo assim, não, mas a construção da foto agora não é para aquilo. Eu preciso fotografar aqui. Depois eu faço fotografia do detalhe. Então, assim, já tive muita situação. E como eu já te falei, arquiteto que a gente... Porque o que acontece? Quando eu posiciono a máquina e vou bater a foto, é a primeira coisa que eu olho. Profundidade, para a foto não ficar lavada. Então, tipo, eu preciso contar a história em camadas. E, obviamente, eu preciso ter o cuidado de que não tenha itens tampando outros itens, porque senão fica pedaços de coisa.
Aquela história de tipo, tinha um vaso do lado da TV, quando eu vi tinha uns galinhos da decoração caindo na frente da TV. Não faz sentido, vamos puxar um pouco. Não, mas é porque eu botei esse vaso aqui pra ele alinhar com esse ripado que vai chegar lá em cima, que vai alinhar com... Calma aí, tem que ter um jogo de cintura. E eu já tive arquiteto que, tipo assim, você puxava 2 centímetros pro lado, o arquiteto puxava 2 de volta pra cá. Não, mas é porque no meu render tava aqui. Ai, não. Tá, mas na fotografia eu preciso pra cá, porque o pé dessa taça tá cobrindo esse copo. Ai, e se a gente botar 2 centímetros pra cá, então? Cara, deixa fazer a foto, sabe? Ou então, não, mas eu quero com todas as luzes acesas. Por quê? Uma discoteca? Não, porque eu quero mostrar tudo que eu fiz. Não, gente. Aí você liga o LED atrás do espelho, você liga o LED do teto, aí você liga o não sei o quê, você bota... Vira o caos. Um cenário de pós-guerra. Não é, porque aí você volta para esse mesmo problema de uma luz amarela com a luz bege, com a luz... E aí vira o caos. E aí, o 3D e a IA substitui a fotografia? Essa é uma pergunta que por muito tempo foi difícil de eu responder, mas eu vou te falar o seguinte... Não substitui, porém também não é inimiga. A IA e a tecnologia, ela nunca vai ser inimiga do fotógrafo. Mas o que acontece? Precisa se ter cuidado, né? Não adianta eu te entregar o melhor equipamento de 50 mil reais na sua mão se você não souber o que você tem que fotografar. Fato. Então, a verdade a tecnologia ela vai te dar possibilidade, mas o olhar humano é o que vai te entregar valor. Com toda certeza. Nossa, você hoje está afiada, hein? Você hoje está afiada. É bem isso, porque assim, eu posso te dar uma máquina de 50 mil e você não vai saber o que fotografar, mas você pode Como me entregar um celular... olhando para um palácio. E você pode me entregar um celular que eu vou te entregar uma foto de revista. Essa próxima pergunta. O telefone. Hoje, a nossa tecnologia de telefone já pode te entregar uma foto profissional. Primeiro que existe configurações. Hoje, o mercado de fotografia mobile, né, que é fotografia com celular, já é uma realidade. E isso vai... Principalmente para o uso do dia a dia que a gente tem, né? Instagram, mídias sociais, um Reels, uma coisa. Isso vai te atender, assim, muitíssimo bem. Não é Mas mais um a fotografia para uma Vogue da vida, uma revista como você... Aí a gente vai voltar não pelo celular ou pela câmera, mas pela produção que isso leva. Entendi. Porque dificilmente você vai pegar, vamos dizer, vai sair um projeto na Casa Vogue. Você não vai pegar as fotos que estão no seu celular e vai mandar para a Casa Vogue. Você normalmente vai contratar ali um fotógrafo que vai fazer uma produção dos ambientes com você, ou que vai fazer um estudo de ambiente com você. Porque por muitas vezes, dificilmente você vê sair um projeto inteiro na Casa Vogue. Você pega ali os highlights desse projeto, né? Ou se é a sala, ou se é a área externa, ou se é um quarto muito diferente. Então, esse estudo acaba sendo acompanhado da fotografia daquele projeto. Então, dificilmente você vai ter aí o uso do celular para estar publicado num local de grande circulação, né? Uma revista ou um site de grande volume. Eu, por exemplo, agora eu vou me incluir como um mau exemplo, tá? Porque eu sou uma pessoa realista e sensata. Eu tenho evitado postar projetos no meu Instagram. Sim. E vejo muitos colegas postando projetos. Sim. Por que eu tenho evitado, Manu? De verdade. Porque o Instagram tá cheio de gente postando projeto. Preciso fazer fotos. Mas aí vem a diferença, Jairo. E aí é onde eu acho que vem a outra vertente do meu trabalho, que foi quando eu comecei a me especializar muito em marketing. Eu comecei a sentir dificuldade de entregar a foto para o arquiteto e o arquiteto não saber fazer o que fazer com aquilo. Tipo, você me entregou, aí a pessoa pega ali, faz um carrossel de 20 fotos e nunca mais volta naquilo. Há pouco tempo eu falei sobre isso no meu Instagram, sobre mostra. Você vai na Casa Cor, você fotografa 500 coisas e o que aquilo vira conteúdo para você? Eu vi isso. Você falando. Muito raramente vira. Porque o arquiteto, preciso ele explorar não mais isso. Ele não está preparado para parar e falar sobre isso. Vamos dar um workshop disso. Eu tô seus alunos 01, tá? Eu acho ótimo. Porque o marketing é justamente você explorar aquele conteúdo de formas diferentes, trazendo a sua credibilidade e a sua expertise sobre o assunto. Então, assim, não adianta você ter fotos ou você... não, porque eu só uso foto se for de câmera. Eu só uso foto se for de celular. Você tem que saber usar, seja ela independente de onde ela venha. É o que eu acabei de falar para você. A tecnologia vai expandir as suas possibilidades. Mas o olhar humano é o que vai trazer a grande diferencial. E isso você tem que trazer para dentro do seu Instagram. É olhar para o seu conteúdo com mais cuidado.
Não adianta você só postar projeto. Você está contando a história daquele projeto? Você está explicando qual foi a sua história com aquele projeto? A relação, né? Exato, porque relação, espaço, cliente, exato, arquiteto. você vai ter ali diversas possibilidades de informação se você souber usar o conteúdo. E eu vejo muito arquiteto, muito especificador, travando no caminho disso, de não saber usar o seu conteúdo. Foi quando eu comecei a trabalhar muito mais com a parte de marketing e mídia para arquiteto. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Já viu foto que você identificou? Nossa, tem tanta edição aqui, mas tanta edição que o render estava melhor do que a foto propriamente dita? Uma foto minha já passou por isso. Entreguei a foto para o arquiteto achou que eu não tinha editado o suficiente, reeditou a minha foto. Foi eu não, né? Não faço isso, até porque você nem está. Não. Eu não fui. Até porque eu mandei derrubar o post, porque estava com mudança de direitos autorais. Porque uma coisa muito importante que precisa ser dita é... Existem direitos autorais e existem direitos de uso. A mesma coisa que eu pegar um projeto seu, que tem de direito autoral seu, você que foi o autor daquilo, eu mandar para um outro fulano, para o fulano usar ele como base... Eu me lembro desse babadinho. Você tá entendendo? Eu me lembro desse babado. E aí, do tipo assim, você fala assim... A gente é fofoqueiro, né? Não, a gente é bem informado. Bem informado, exatamente. A gente não espalhou fofoca, a gente só ficou recebendo informação. Quando eu olhei, eu falei, essa foto é minha. Porque eu tenho muito costume de entender da minha foto, então, tipo assim, essa foto é minha. Eu fui na pasta de foto, olhei e falei, mas não foi essa edição que eu fiz. A foto tava amarela, de tanto que a pessoa puxou na saturação pra botar cor na foto, a foto tava toda amarela, estourada. Mas o ângulo era exatamente a mesma foto que a minha. Aí, o que acontece? Eu entrei em contato com a pessoa, falei, olha, essa foto você pegou da minha foto original e fez uma alteração não autorizada. Porque o seu contrato de uso da foto é o uso da foto original. Qualquer alteração você tem que conversar comigo. Ah, mas a foto é minha. Eu falei, não. Você tem direito de uso da foto. O direito da autoral... foto que eu... Exatamente. Te passei. Exatamente. Aí eu posso fazer 500 mil postagens com ela, levar pra onde eu quiser, né? Exatamente. Mas aí sacanear a coleguinha... Aí porque o que acontece? A pessoa ainda pegou a foto, alterou e disse que a foto era minha. Aí a foto ficou horrível dizendo que era meu trabalho. Isso que eu falei Fica sobre pior isso. ainda. No podcast passado eu falei sobre isso. Eu falei, cara, que eu demiti um cliente exatamente por isso. O cara virou... Nada que eu falava, ele acatava. Aí eu falei, cara, sabe o que vai acontecer? Quando chegar lá, alguém chega lá, foi Jairo que fez. Não, essa bosta aí não foi eu que fiz, não. Exatamente. Entendeu? Isso daí não foi eu que fiz. E as pessoas precisam entender que tanto um trabalho arquitetônico, um projeto que você entrega, como a minha foto, são cobertas pela lei do direito autoral. É obrigatório dar crédito, é obrigatório informar quem é e não mexer no projeto do coleguinha. Pronto. Babado. Porque é aquilo que eu falo, você quer uma foto para você mexer, então você vai lá e fotografa. Eu não vou dizer que ninguém tá errado em querer fotografar o seu próprio projeto. Mas a partir do momento que você contrata uma pessoa para fazer essa foto para você, você tem que entender que isso é o trabalho dela. E isso precisa ser respeitado. Não é só umas fotos. É o trabalho profissional de alguém prestado para você. É do mesmo jeito de eu chegar para você, falar, Jairo, faz um projeto para mim. Aí você me entrega, Manuela, ó, essa é a especificação do seu projeto. Falar, não quero assim não. Aí eu mudo tudo, fica tudo uma bosta. Aí eu viro e falo, o Jairo não soube fazer para mim. Exatamente. É tão bom ter cliente consciente que eu tive um cliente outro dia que falou isso. Eu não entendo esse pessoal que contrata arquiteto, muda o revestimento, descaracteriza tudo e depois vem reclamar que o arquiteto... Que o projeto não ficou bom. Foi o cliente do quadro, entendeu? Eu falei, gente, é tão bom cliente consciente. Exato. É tão bom isso. E isso aí faz toda a diferença. Próxima pergunta. Como que vai ficar hoje? Porque assim, a IA é uma coisa já presente no nosso dia a dia. Eu no escritório uso como... Vou te confessar que no início... Dessa coisa de IA vai... Sempre existe a onda, né? Que é aquele momento que todo mundo começa a falar dela. Exatamente. Não, mas assim, no sentido que vai tirar o seu trabalho de arquiteto, porque vai fazer tudo. IA na prova na prefeitura, bebê. Ela não pega fila, ela não pega ceia. Exatamente, entendeu? Então, a IA vai tomar o lugar do fotógrafo de arquitetura? Jairo, não. Mas isso não é uma resposta de uma pessoa... medrosa, com medo do que a IA vai fazer. Adoro essa segurança. Não, é porque o que acontece, o que eu trouxe para você durante toda a nossa conversa, a IA ela nunca vai ter o olhar humano.
Ela Exatamente nunca vai ter a isso. sensibilidade do que é fotografar um ambiente às É o 4 da tarde. vaso lá do ladinho, Com puxa a mais luz pra cá, andando ali. tirar Então, da frente assim, da TV. E existe uma coisa muito específica. E aí ela vai fazer imagens incríveis. Não tenho a menor dúvida, perfeitas. Se você botar um bom prompt ali, ela vai fazer perfeito. Mas ela nunca viveu aquilo. Você usa, Então o olhar dela nunca vai ser de quem esteve ali. você usa a AI em alguma coisa de pós-produção, alguma coisa assim do tipo? Uso sim. Hoje eu trabalho com todo o pacote da Adobe e a Adobe já traz a IA incorporada aos perfis de Photoshop e Lightroom, que são os principais aplicativos que eu uso para pós-edição. Mas aí o que acontece? Manuela, eu fiz a fotografia da área externa da casa e passo um monte de poste e fiação. Antigamente, isso era um trabalho quase que braçal, onde eu tinha que ir tirando aquele poste ali e refazendo a imagem. Hoje eu consigo dar um comando, um prompt bem feito para a IA, onde ela vai remover todo aquele poste, aquela fiação e vai deixar tudo limpo. Então, assim, eu não vou alterar o projeto, eu vou fazer uma limpeza da fotografia para deixar mais leve. Você sabe que a gente já falou pra caramba aqui, Larissa já tá ali brigando comigo. Jura? Juro. Meu Juro, Deus. já tá ali brigando comigo, falando assim, olha... Vamos lá? Vamos lá, vamos finalizar? A gente quase não fala, né? Não, graças eu falei. a Deus. Eu falei pra ela. Ainda bem que a gente ia Monique não falar tá e- aqui. Monique, graças a Deus, não... É uma de cada vez, não dá certo não as duas acerta as juntas. duas. Senão ia ser 3 horas de podcast. Pois é. Então eu tenho algumas perguntas pra gente finalizar, amiga. Qual foi a situação mais inusitada que você já viveu nessa coisa da fotografia? Da fotografia? É. Teve essa situação que a arquiteta ficou chateada porque a fotografia não ficou bonita, porque não tinha móvel, não tinha decoração, e ela queria que eu fizesse milagre. Já tive situação em o cliente falar assim, mas você pode trocar aquela poltrona porque ela ainda vai chegar nova. Bacana. Era uma poltrona que, tipo... Eu tinha só nada- sou uma fotógrafa, gente. Não sou Deus pra fazer milagre pela sua poltrona. Exato. Então, já tive essa situação. Já tive situação, nossa, essa foi muito situação, assim, atípica. Tava eu e o especificador fotografando a casa e tava o casal em casa. E aí, tipo assim, a gente vai estar ali fotografando um ambiente, normalmente eles estão no outro. E começou uma briga. Mas, assim, uma briga Babado. de joga vaso, grita, xinga. Do nada, Jairo. Eu fiquei olhando pra cara da pessoa que tava comigo, da arquiteta. Ainda bem que não era filmagem, era fotografia, né? Aí eu falei, meu Deus, eu cato minha câmera, passo pelo portão e finjo que nem aqui eu estive. O que eu faço? E, tipo assim, 10 minutos depois eles desceram como se nada tivesse acontecido. Foram sentar na varandinha e tomar um café. Mas vaso quebrado, coisa jogando, xingamento. Eu falei, meu Deus. E você já se recusou a fotografar algum projeto? Já, aconteceu uma vez só. Foi um projeto que era no Rio até. E teve uma situação muito desconfortável com o especificador desse projeto, em que a situação foi se desenrolando de uma forma muito desagradável, a pessoa era muito mal educada, tipo assim, a gente tratando no pré-foto ainda. É sério? Ah, eu preciso ver a planta. E aí chegou um momento que a pessoa foi tão mal educada que eu falei, olha só, eu não vou fotografar mais. Pode ficar, eu te indico outro fotógrafo, tá no Rio e tal, mas eu não fotografo mais. Já passei por essa situação. Caramba. Quanto tempo leva, em média? Acho que depende, lógico, de cada situação. Mas assim, olha, para fotografar um apartamento eu levo tanto tempo. Para fotografar uma casa de tantos ambientes eu levo tanto tempo. Porque eu sei que você é rápido no gatilho. Eu tenho uma percepção, justamente quando eu estudo o projeto, isso me deixa muito mais... Facilita, né? Exato. Eu já sei o que eu preciso fotografar ali. O que acontece? Eu calculo para o clique em si, porque o que acontece? Muitas vezes o arquiteto chega junto com a gente no projeto. Aí eu tenho que esperar o arquiteto organizar ali a decoração, ver o que vai mexer, o que não vai e tal, para começar a fotografar. Então, às vezes, a gente leva ali 1 hora e meia na preparação do ambiente antes de fotografar. Então, uma casa inteira. Eu normalmente reservo toda a minha tarde, toda a minha manhã para um único projeto. Depende da iluminação, né? Pois é. Temos que identificar a iluminação para saber qual vai ser o melhor horário. Mas eu calculo em torno de 30 a 35 minutos por ambiente, assim, já contando todos os tipos de foto. Que a gente vai ter as fotos de detalhe, as fotos de ambiente, as fotos abertas, com iluminação, sem iluminação, em média de 30 a 35 minutos por ambiente. Entendi. Certo. E, por exemplo, como que funciona a precificação
para os coleguinhas? É por ambiente, é por projeto? Eu hoje trabalho com pacote, né? Ou seja, ou a pessoa fecha comigo, Manuela, vai ser uma diária porque a gente vai produzir um ambiente muito grande, alguma coisa do tipo, aí a gente fecha o pacote inteiro e eu já passo um preço fechado. Ou a gente trabalha por hora. E aí eu explico para ele, olha, a hora conta a partir do momento que eu boto o pé na casa do cliente. Então, se você quer chegar mais cedo e já deixar tudo preparado pra gente ter mais tempo de produção, Já é um negócio mais mastigadinho, já né? é melhor. Se não, você coloca isso dentro do tempo de produção ali, ó. Enquanto eu estou fotografando o ambiente, você está produzindo um outro, não tem problema. Então, hoje a gente trabalha nessas duas formas. Ou a diária, né? Hoje é o dia inteiro ali para produção, ou por hora. E assim, pra gente finalizar, né, última pergunta. Se você pudesse dar aquele conselho para quem está pensando em investir na fotografia, o colega, arquiteto, o que você diria para essa pessoa? Então, fotografia de um projeto, você tem que levar em consideração o seguinte: quando você publica um projeto no seu Instagram, no seu site, você utiliza uma revista, você precisa entender que quem está olhando aquele projeto não teve o direito de ir até esse projeto. Então, você precisa contar para ele o porquê que aquele projeto existe. Não é só fazer propaganda, é você ter a autoridade e a credibilidade do seu trabalho naquele momento. Então, defender o porquê daquele projeto. Não adianta você querer um feed lindo e perfeito se você não souber contar a sua história. Aproveite a fotografia para isso, para contar a sua história. E o marketing dessa fotografia vai fazer toda a diferença. Porque assim, ou você só publica qualquer coisa, tem muitos arquitetos que só publicam, não botam nenhuma legenda. E aí? Por que você está me mostrando essa imagem? Hoje a gente está num mundo onde a gente mais consome informação e ao mesmo tempo temos as pessoas mais desinformadas do mundo. Porque a gente consome informação o dia inteiro, mas a gente não está parando para filtrar o que a gente está consumindo. Então, a gente precisa dar as informações de uma forma mais clara para as pessoas. A gente precisa trazer a veracidade daquilo que a gente defende. Então, assim, você nunca vai me ver falar de fotografia de arquitetura só pelo volume de fotografar. Eu não sou definitivamente a pessoa que mais fotografa na região, porque eu preciso acreditar naquilo que eu fotografo. Não adianta... Você não é a pessoa que mais fotografa? Não. Na verdade, eu só conheço 2 nomes. Pois é, mas só que aí tem aquela questão que eu te falei. Eu só fotografo arquitetura. Tem gente que fotografa arquitetura, bolo, cachorro, periquito, papagaio. Bolo não se mexe. Oh. Pois é, de repente seja isso. Não estava pensando por esse lado. Então, eu sou uma pessoa que eu filtro muito bem o que eu vou trabalhar e como eu vou trabalhar. Porque você nichou muito bem isso, na verdade. Exato. Né? Porque eu também preciso contar a minha história. Não adianta eu sair fotografando tudo e qualquer coisa. Eu já fotografei para Airbnb, para tudo. Hoje eu tenho muito mais cuidado. Eu já fotografo apenas para hotéis, arquitetura, interiores e faço toda a parte de verificação de deixa eu fazer uma outra pergunta. Então, por exemplo, você falou aí do Airbnb. Se eu comprei, fiz alguma coisa e com esse objetivo do Airbnb e tal, quero fazer fotografias profissionais. Não deixa de ser uma fotografia de arquitetura? Não deixa. Eu, inclusive, fotografei o Airbnb no Rio de Janeiro há pouco tempo. No mesmo dia que eu fiz as fotos de montagem da Nicole Balls. Eu fotografei um Airbnb e o Airbnb era super legal. Porque ele tinha justamente uma história para ser contada ali. Tinha uma pegada. Não adianta você entrar no Airbnb, como eu te falei, com cara de hotel que não tem uma decoração, que não tem nada. Até porque não é a ideia do Airbnb. Então, a gente traz um pouco sobre isso. Dá pra gente fotografar desde que o projeto tenha essa característica de a gente trazer boas fotos. Porque se for foto só para vender no Airbnb, até o Airbnb te entrega isso. Então tem essa diferença. Resumindo, gente, ela é diferenciada. O negócio dela é fazer a coisa acontecer, né? Exatamente. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Foi uma delícia. É delicioso, né? Larissa tá ali, agora ela vai se matar na edição. Já tem escrito ali, ó, seu tempo acabou. Atenção, seu tempo acabou. Ela é Monique, ainda bem que você não tá aqui. Ela é bem discreta. Seu tempo acabou, gente. Muito obrigado, de verdade. Obrigado mesmo. Foi prazeroso demais estar aqui, dividir esse momento com você. Muito, muito bom. Muito obrigado. Gente, espero que vocês gostem do que a gente está aqui oferecendo e com certeza teremos muito mais, falaremos muito mais sobre arquitetura, design e tudo mais. E também teremos novidades falando sobre educação também, tá bom? Isso aí.